Hoje eu quero falar sobre propaganda. Muito motivado sobre toda a questão das bets, que está sendo mais discutido do que nunca, e na realidade essa própria questão das casas de aposta era algo que eu já pretendia ter abordado antes disso ter virado questão assim de CPI e ter todo um debate envolvendo influencers e etc. Eu já estava pensando em falar sobre isso aqui nesse canal em algum momento, só que eu confesso que também estava pensando assim, quando eu for tocar nesse tema, eu quero já estar com uma opinião bem assertiva acerca daquilo, né? E eu acho que é mais pertinente fazer um programa sobre a propaganda em geral, já que eu acho que nesse primeiro momento é a primeira questão a ser lidada, né? Acho que problemas muito complexos não podem ser resolvidos de forma simples, a gente tem que ir eliminando partes do problema, então eu acredito que a propaganda é a primeira delas. Então vamos lá. Pro propaganda, eu tô falando literalmente a ideia de tu tentar passar adiante uma ideia ou nesse momento específico um produto. Mas eu estou até mesmo citando ideias porque assim, honestamente, eu acredito que de forma bem simples e pragmática, propaganda é algo muito perigoso e eu acredito sim que medidas restritivas ou impeditivas de veicular propaganda de diversas espécies de produtos ou serviços ou, né, no caso assim das casas de aposta, nem sei como se dá para chamar, né, especificamente, porque não é bem um produto ou um serviço, mas é algo mais ou menos parecido com isso aí, né? Mas enfim, eu acho que assim como certas coisas, como por exemplo assim, o cigarro, não pode veicular propaganda de cigarro, né? O cigarro só é anunciado unicamente em estabelecimentos comerciais que vendem cigarro. É o único tipo de propaganda que pode ter isso, ó, aqui vende cigarro, aqui pode ter. Não pode ter nenhuma espécie de comercial. E nem por isso as pessoas pararam de fumar. E podemos ter toda uma discussão sobre tipo, a liberdade e blá 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 blá. Mas eu prefiro ignorar tudo isso por eu ser uma pessoa muito pragmática, sabe? Eu realmente acho que, tipo assim, ó, se o cigarro oferece uma série de riscos, como ele oferece, as pessoas têm o risco de as pessoas têm o direito de fazer o consumo se elas quiserem, mas apenas não precisamos fazer propaganda disso, sabe? Não precisamos tentar convencer de que aquilo é legal, divertido, encorajar aquilo de lá. Apenas permitir as pessoas fazerem uso se assim elas quiserem. E o mesmo vale para uma série de outras coisas, como por exemplo, assim, mudaram a questão da propaganda sobre a cerveja também. Para quem não sabe, é por isso que a gente não vê mais comerciais com mulheres de biquíni e outras questões, assim, uma tentativa de transformar a cerveja, associar o hábito de beber cerveja com algo divertido, legal, lúdico. Sabe por quê? Porque a cerveja não precisa disso de fato, sabe? Vocês podem achar errado, eu não acho errado, eu acho certo, entendeu? Eu acho certo, não precisamos ter aqueles comerciais que eu cresci minha vida vendo, porque assim, quem quer beber cerveja vai no mercado e compra sua cerveja e ponto final, não precisa convencer a pessoa de fazer uso de bebida alcoólica. Por quê? Sei lá, porque vamos falar assim que é um produto histórico, talvez as pessoas sabem que a cerveja, consomem a cerveja, é um hábito, sabe, milenar do ser humano. Então assim, não precisamos desse tipo de coisa, sabe? E agora a gente pode chegar até mesmo, né, nas casas de aposta, né? Que eu já tinha observado a abundância de anúncios de bet. Qualquer pessoa que faz uso de aplicativo na internet, né? Várias espécies de aplicativo, desde o YouTube a TikTok e uma série de outros lugares que tu pode navegar, onde tu vai ter que assistir anúncios, tu deve ter visto anúncios de casas de bet. Tem toda aquela questão também dos anúncios assim em times de futebol, né? Tem uma imagem famosa mostrando que num jogo de futebol, aqueles anúncios que ficam atrás das goleiras, né? Estavam totalmente, todas elas, assim, 4, 5 placas, todas anunciando casas de aposta, né? O único serviço, o único produto que estava sendo anunciado lá. Inclusive, essas casas de aposta injetam muito mais dinheiro nos times de futebol do que qualquer outro patrocinador já injetou, né? Aí, pessoas que são, eu não sei se eu vou definir como mais capitalistas ou com menos moral do que eu vou utilizar esse tipo de expressão mesmo, sabe? Porque, assim, de um ponto estritamente matemático, eu posso entender essa lógica. Ah, são os serviços que mais vão pagar, então tem que aceitar aquele dinheiro. Aí a gente poderia abrir uma ideia sobre vários outros serviços que poderiam dar dinheiro para jogo de futebol, mas, né, que talvez não seja, assim, a melhor fonte de renda para estar sendo encorajada, sabe? E com isso eu digo assim, por exemplo, a quantidade de gente que, dentro daquela questão do estudo, de como que as pessoas estão sendo afetadas por isso, né, essa ideia também do o quão danoso é, eu entendo a questão da liberdade individual para as pessoas fazerem
fazer uso do aplicativo se quiserem. Mas o ponto inicial que eu estou defendendo é apenas não haver a propaganda, beleza? Cara, já existem essas casas de bet. Eu gostaria que as pessoas não usassem tanto toda aquela questão de porque assim, o dinheiro que a pessoa está usando ali de alguma forma ou de outra, definitivamente ele não está gastando em outros lugares. E com outros lugares quero dizer em qualquer outro lugar, sabe? Seja que ele estaria gastando mais dinheiro no mercado, ou indo comer algum lanche em algum lugar, ou ir assistir um jogo de futebol, sabe? Ou qualquer outra coisa que ele teria usado aquele dinheiro que ele usou naquele tipo de aplicativo, sabe? Para mim, esse dinheiro sendo gasto nesses outros lugares provavelmente teria uma maior utilidade, visto que muitas dessas casas de aposta nem brasileiras são, então praticamente é uma forma de fazer uma transferência de renda aqui do Brasil, tá ligado? Estão transferindo milhões de reais do povo brasileiro, sabe-se lá para onde, para financiar, sabe-se lá o quê. Então, honestamente, assim, eu acho que ver só o valor do dinheiro que está sendo injetado por essas bets, seja nos lugares para vincular patrocínio, sabe, não só nos times de futebol, mas, sabe, em qualquer lugar que tu vê, sabe, até o teor dos anúncios, eu até defender, a primeira coisa que me motivou a isso foi quando eu vi um anúncio que tem um teor bem dramático, sabe, e daí nem é uma casa assim do estilo assim, tigrinho, né, talvez tenha lá aquelas coisas assim, aqueles jogos de azar também, mas era uma dessas sport bet, mas o estilo de anúncio já me incomodou muito, que era um negócio que transformava em algo muito dramático, sabe, tinha uma trilha sonora daquelas assim que tu vê em filmes, sabe, e mostrando cenas de jogo de futebol, mas misturando com outras coisas também, e um discurso do cara falando que eu já me emocionei, eu já vibrei e chorei sozinho, porque só eu sabia o quanto que aquilo lá valia, sabe? Tipo, dizendo que alguém que tá assistindo um jogo e apostou um dinheiro tá se emocionando mais do que uma pessoa que tá só assistindo o jogo. Então, assim, cara, é um bagulho totalmente, na minha opinião, danoso, sabe? Prejudicial, sabe? Tóxico, o termo que vocês quiserem utilizar, é algo que permitirem existir isso aqui no Brasil desta forma e passar adiante esse tipo de mensagem, pra mim, efetivamente destrói a nossa nação, tá ligado? Tu pode achar o contrário, tu pode achar que é neutro, tu pode achar que eu tô sendo dramático, aí a pessoa que defende essa visão dela. Eu realmente acho que esse tipo de serviço, né, que eu vou colocar dessa forma assim, serviço, sabe? Essa forma de entretenimento, sei lá como vocês querem chamar, não precisa ter permissão para ser anunciado. Não precisa. Eu acho que pode ser assim como cigarro não faz anúncio. Aqui no Brasil a gente já tem uma legislação que prevê isso, então eu não preciso imaginar uma coisa que não existe. Cigarro não pode ser anunciado, então caso de aposta, seja as de jogos de azar mesmo, né, de roleta e esse tipo de coisa, ou as que tu aposta em times de futebol, qualquer uma delas, eu acho que não precisa ser anunciado, sabe? Não precisa ter anúncio, é um lugar que simplesmente existir os aplicativos, as pessoas que gostam vão ir atrás, vão pesquisar, né? Eu não acho que isso daí deveria ser assim. Não, eu não acredito que vai mudar, sabe? Mesmo tendo essa história da CPI, eu duvido muito que isso vai ser proibido, mas e daí pelo menos eu tô deixando clara a minha opinião sobre isso já aqui, sabe? Eu realmente acho que tu fazer com que, tipo, algo que de forma prática não oferece, assim, uma espécie de crescimento para sociedade como um todo, sabe? Sim, eu vou falar assim, sociedade como um todo. Até um anúncio de um supermercado é mais digno e decente, que pelo menos está anunciando um produto ali que quem quiser vai até o estabelecimento e compra, sabe? Então, assim, até um anúncio desse tipo, sabe, mais básico, mais fundamental do dia a dia da pessoa, acho que tem um objetivo pragmático, de pelo menos informar uma espécie de oferta. Mas agora, assim, aquilo dali, cara, eu não vejo, sabe? Da mesma maneira que e justamente pela periculosidade do serviço, entendeu? Se fosse algo bom ou neutro, eu não estaria falando isso. Mas o vício em jogo é muito registrado, é uma das coisas históricas mais antigas assim, na história da humanidade, sabe? Essa espécie de compulsão. Né? E toda a questão de ser nosso aparelho celular é muito mais violento, né? Muito mais agressivo. Antigamente as apostas envolviam uma espécie de esforço, né? Agora definitivamente não tem, a pessoa tem que ter uma renda mínima e o aplicativo no seu celular para fazer o uso daquilo lá. Então, assim, eu não tô... né, tem muita aquela discussão sobre as liberdades individuais, ou se a pessoa é um ditador, sabe? Enfim, eu acho que algo como uma sociedade, como uma civilização, exige arbitrariedade, exige sim leis definidas. Eu acho que uma boa noção para definir leis de certo ou errado, em vez de sair desse discurso moral, é só ver um objetivo prático que se ajuda ou não, se desenvolve ou não, se faz com que haja um progresso naquela cultura, naquela sociedade, naquele país ou não. No presente momento eu não vejo nada disso incluso nessas casas de aposta. Então, assim como outras substâncias no futuro, sabe, eu acho que
muita coisa não precisa de propaganda, visto que são serviços ou produtos que as pessoas já querem fazer uso por questões reais do dia a dia. Não precisa tu convencê-las, tu não precisa dizer isso aqui é legal, vá atrás disso. Quem quer utilizar já vai querer utilizar. E coisas que oferecem risco, que oferecem potencial de vício, mais ainda, não precisa anunciar. Eu acho que deve haver uma legalização de quase tudo nesse sentido, porque eu acho que a pessoa tem que ter o direito de utilizar, e mercados ilegais simplesmente trazem outros problemas que o mercado legal não cria. Então eu acho que o mercado legal sempre vence o mercado ilegal, mas eu acho que o anúncio, a propaganda, cara, que daí assim, eu falei bastante disso, eu achei que ia falar mais disso em outras questões, talvez agora eu continue, não tem porque acabar esse vídeo em 10 minutos, eu vou voltar a falar de propaganda, porque assim, ó, até mesmo movimentos, tipo assim, os piores movimentos da história do mundo, que daí eu não vou dar nome a eles, mas quem entende da história do mundo, século XIX, século XX, vai ter uma ideia do que eu tô falando, nenhum deles teria existido sem a propaganda, que naquela época era literalmente um panfleto, era o livro, era alguma coisa desse tipo. Mas sem propaganda, nada cria força, nada bom e nada ruim, sabe? É necessário haver propaganda, porque já está ali, é a propagação. E no mundo moderno, a propaganda é a digital. É o jeito mais fácil, barato e amplo de tu distribuir qualquer ideia, qualquer serviço, qualquer produto. Então, assim, eu acho que tem que haver, assim, um cuidado especial. Aí a gente vai discutir, mas para quem a gente vai dar o poder? Pro governo, pro país? Cara, se não for o governo, se não for a nossa legislação, vai ser uma força externa, sabe? Que até eu acho que está mais perto do que nunca, mas daí é um assunto para outro vídeo, né? Pode parecer meio conspiratório também, vamos deixar para outra ocasião, né? Mas assim, enquanto a gente vive num país, né, basicamente vai ter que vir da nossa legislação, e nós já temos exemplos aqui, cara. Vocês podem achar que essas leis são ruins, eu acho que não. Eu acho que proibir anúncios de várias naturezas é bom. Eu acho que proibir outros tipos de anomalia que tinham aqui, como produtos eróticos e infantis ao mesmo tempo, sabe? Como os chiclés da época que tinha fenômenos da televisão, como a Tiazinha e a Feiticeira, eu já falei isso aqui em outros vídeos do canal. Hoje em dia não pode ter mais, assim, caderno com esse tipo de imagem, né? Então, assim, de forma bem específica, é uma arbitrariedade, alguém determinando que tipo de produto ou serviço pode circular. Se isso me torna um ditador, eu não acho, eu só acho que eu sou uma pessoa com bom senso, tá ligado? É basicamente isso. E daí, pra ser bem mais específico, sim, cara, a gente vive num mundo em que existe bilhões de pessoas, né? Aqui no Brasil tem milhões delas. Eu realmente acho que a maioria das pessoas é muito facilmente afetado por propaganda. Então, se nós permitirmos propaganda de coisas ruins, a gente vai atirar o nosso cidadão médio pra merda. E como a gente precisa fazer com que o nosso cidadão médio se desenvolva, eu acho que a gente tem que ter essa... A gente, quando eu digo a gente, é a sociedade como um todo. Eu me considero um ser humano pensante capaz de contribuir para a formação da identidade desse país. Pelo menos dando minha opinião, tá ligado? Mas a gente tem que pressionar as nossas instituições para criar meios de fortalecer o nosso cidadão médio e não emburrecer eles, não tornar eles em maiores vítimas, sabe? Permitindo que propagandas de serviços que simplesmente prejudicam, tornam nossos seres humanos mais disfuncionais, gastem renda no lugar que, tipo assim, que não tem retorno prático nenhum pra nossa nação, tá ligado? Então, tipo assim, por que a gente vai advogar a favor disso? Nada do que eu falei aqui é sobre proibir quem quiser fazer aposta fazer. Mas assim, ó, muitas pessoas que hoje em dia fazem aposta, fazem apenas por causa desses anúncios. Se não tivesse aqueles anúncios quando eles estão usando um aplicativo que força eles a ficar vendo assim, clica aqui e baixa e ganha tanto dinheiro de graça para começar a jogar. Se não tivesse isso, muitas pessoas jamais estariam jogando esses jogos. Então eu realmente acho que sim, proibir propaganda de produtos ou serviços perigosos, altamente viciantes, ou que não contribuem para o desenvolvimento de uma nação, eu acho que é digno, belo, moral, como vocês quiserem falar, sabe? Eu acho que é importante. Se eu acho que isso vai acontecer, infelizmente não, mas só mostra também toda aquela ideia de que o Brasil é uma nação subserviente a potências estrangeiras, na minha opinião, né? Porque eu não vejo por que a gente permite que o dinheiro do nosso cidadão pobre, médio, mais vulnerável, esteja sendo redirecionado a países de fora daqui que muitas vezes nem contribuem com o imposto, sabe? Arrecadam milhões e estão levando embora, né? Isso já vem acontecendo faz tempo, sabe? Essa história das bets virtuais, pelo que eu sei, começaram a ser flexibilizadas lá em 2018, ainda no governo Temer, vem acontecendo e agora tá só mais potente do que nunca, sabe? Então, assim, já faz um bom tempo que a gente tá mandando dinheiro do nosso povo para fora do país. Aí, vocês podem ver que não entra naquela história assim, Renan, mas as pessoas têm direito de fazer o que ela quiser, se ela é burra pra fazer isso, tipo assim, o Estado não é pai de ninguém, não é mãe de ninguém. Cara, pelo contrário,
a gente vive num mundo altamente globalizado, onde tem um monte de gente querendo arrancar, tipo, sair por cima nas negociações, inclusive internacionais. Como é que tu vai permitir que o teu povo seja vulnerável, sabe? Esteja sendo atacado, esteja sendo prejudicado por potências estrangeiras. Literalmente isso que eu tô falando, tá ligado? Então, assim, eu acho muito estranho, sabe? Eu acho muito estranho que a única explicação que eu tenho pra isso é só reforça uma convicção que eu já tenho. Que, na verdade, a administração maior do Brasil não é sobre criar um povo autônomo, é sobre criar um povo subserviente, afinal a gente está aqui apenas para alimentar outros lugares do mundo e criar uma nova forma de fazer isso, através dessas bets, tá ligado? Então, assim, se acabar com isso resolveria os problemas do mundo? Não, cara, mas eu realmente acho que é unicamente positivo, sabe? Eu acho que não teria malefício nenhum para o Brasil se a gente proibisse o anúncio desse tipo de serviço. Casas de aposta, apostas esportivas, acho que nada de ruim aconteceria e muita coisa boa viria disso, mas né, se vai acontecer ou não, eu não sei, mas essa é a minha opinião. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, que concorde comigo, inclusive. Se tu me viu no TikTok, deixa um like, passa a me seguir. Se tu viu no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal. E é isso aí, até o próximo vídeo aqui. Valeu!